Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, Mateus 26 e o versículo 35. Mateus 26, 35, que diz: E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro lhe disse: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E que o Senhor te abençoe essa leitura aos nossos corações. E aí? Que tipo de pessoa você é? Eu estava conversando com o amigo Paulo Magri sobre justamente uma passagem que nós falamos sobre os últimos 2 dias, sobre Pedro. E ele me lembrou claramente que ele gosta de pregar que Pedro é um símbolo de nós. E aí me veio o pensamento, me veio justamente esse versículo. Você é igual a Pedro? Você é igual a Pedro? Ou será que você é igual aos demais discípulos? Nesse pequeno trecho aí nós temos 2 tipos de pessoas. E hoje eu quero falar sobre ser igual a Pedro. Pedro era um pescador, um homem simples, um homem bruto, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do seu caráter, do seu íntimo. Ele era um homem que, além de não ter filtro, ele não pensava antes de falar. Pedro era uma pessoa que não pensava, simplesmente falava, como diz, o que está na telha, o que der na telha ele fala. O que quiser ele fala, ele não pensa no que ele está falando. Será que você é desse tipo de pessoa? Que fala sem pensar, que julga as pessoas sem pensar, que diz algo sobre a sua vida sem você pensar no que você realmente está dizendo? Eu me lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas de uma mulher que era muito parecida com esse tal de Pedro. Sabe? Ela se expondo, se enchendo o peito, falando: onde Deus quiser me mandar, eu irei. E falando isso publicamente para as pessoas ouvirem, as pessoas olhando e escutando ela, diz: uau, essa aqui é uma mulher fiel a Deus. Ao ponto de onde Deus mandá-la ir, ela vai, independente da situação. E Pedro falou isso. Pedro disse: Senhor, eu vou morrer. Eu morro se for preciso, mas eu não vou te negar. E aí, de repente, uma vozinha atrás de mim, justamente dessa mesma mulher: só não vou para a Índia. Só não vou para a Índia. Ou seja, ela disse que iria para qualquer lugar sem pensar, para se expor e se achar acima dos demais. Sabe, muitas vezes nós somos assim igual a Pedro. Falamos sem pensar, simplesmente para nos amostrar, para nos ser parecido maior do que os demais, para ser mais fiel, para ser mais isso, para ser mais aquilo. Mas na verdade nós não pensamos, não refletimos no que nós estamos dizendo. Pedro dizendo que iria à morte, achando que Cristo Jesus não iria morrer. E que ele não precisaria negar a Cristo, porque ele era o Messias e pronto. Ele não estava errado que Jesus era o Messias, mas ele estava errado no seu conceito que Jesus não iria morrer e que a vida deles seria ameaçada. Mas nós temos a grandiosa, logo mais, Jesus dizendo: Pedro, tu me amas. Mas vamos falar sobre isso depois. Amados, pare, pense e depois fale, para não se meter numa fria.
para não se meter na situação desagradável da vida, como Pedro negou a Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha dito que iria acontecer. Para não ficar constrangido para você, não vamos ter o síndrome de Pedro, de falar sem pensar. Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do